Sejam todos bem-vindos ao nosso ano letivo de 2021. É uma grande satisfação poder estar aqui com todos vocês, participando desse momento tão importante na vida escolar de todos vocês. Espero que neste ano de 2021 possamos fazer um trabalho excelente no sentido de promover a aprendizagem e o bom desempenho acadêmico de todos vocês. Olá, sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula e hoje nós vamos estudar as leis de Newton. Nós vamos fazer uma revisão falando sobre as leis de Newton. As leis de Newton, elas são os princípios fundamentais usados para analisar o movimento dos corpos. Juntas, elas formam a base da fundamentação da mecânica clássica. As três leis de Newton elas foram publicadas pela primeira vez em 1687 por Isaac Newton, na obra de 3 volumes, conhecida como Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Então, nessa obra, ele publicou as 3 leis, A primeira é o princípio da inércia, a segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei, ação e reação. Hoje nós vamos estudar essas 3 leis. Vamos iniciar com a primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia. Certo? Então, a primeira lei de Newton é também chamada de lei da inércia ou princípio da inércia. O que é que diz essa lei? O que é a inércia? Na realidade, a inércia é a tendência natural dos corpos de permanecer em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, MRU. Então, todo corpo tem uma tendência natural, de continuar parado se ele está em repouso ou de continuar em movimento retilíneo uniforme se ele está em movimento, certo? É interessante a gente ressaltar que nesse movimento retilíneo uniforme, certo? A velocidade ela é constante, certo? Então, se o corpo está em movimento, então ele tem a tendência de continuar em movimento. Essa lei traz inúmeras aplicações, Vamos estudar algumas delas. Observe aqui nessa animação que nós temos um cavaleiro cavalgando sobre um campo. Observe que ele está alterando a sua posição com o decorrer do tempo. Então ele está em movimento. Se ele está em movimento, ele tem a tendência de continuar em movimento, certo? A menos que uma ação altere o seu estado. O que poderia alterar o estado desse cavaleiro? Se o cavalo avistasse uma cobra e se assustasse, ele dava uma brecada. Então ele ia mudar o estado de movimento do cavaleiro, certo? Então é assim, como ele está em movimento, por inércia, ele tem tendência de continuar em movimento, a menos que algo altere esse estado e ele entre em repouso. Muito bem. Vamos para outra aplicação da inércia. Aqui nós temos duas imagens. Do lado esquerdo nós temos uma animação. Observe que o carro está em movimento. Então, o motorista que está em seu interior, ele tem tendência de continuar em movimento. O que acontece? Quando o carro bate nessa mureta, o que acontece? O motorista é arremessado para fora do carro, Por que isso acontece? Porque o motorista ele tinha a tendência de continuar em movimento junto com o carro, certo? Quando o carro toca na mureta que breca, o motorista é arremessado porque ele tinha a tendência de continuar em movimento, Como ele não está com o cinto de segurança, ele é arremessado para fora do carro, certo? Nessa imagem aqui nós temos a imagem do cinto de segurança. O cinto de segurança é uma ferramenta que foi criada, inclusive é obrigatório pelo Código de Trânsito Brasileiro, para evitar esse tipo de situação, certo? Em uma batida, o motorista ou os passageiros no interior de um veículo ele seja jogado para a frente do carro. Então, o cinto de segurança traz esse objetivo. E foi construído com base nos conhecimentos da primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Conteúdo legal de se estudar, galera? Porque é um conteúdo que traz muitas aplicações. Vamos agora estudar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, também chamada princípio fundamental da dinâmica. Nesse estudo, Newton constatou que a força resultante, soma vetorial das forças aplicadas. Ela é diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa, certo? Essa lei
ela pode ser representada matematicamente por força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O que é que nós entendemos com a segunda lei de Newton, gente? Se é aplicada uma força em um corpo, quando esse corpo entra em movimento, o que acontece? Ele, ao longo do tempo, ele vai adquirir uma aceleração. Certo? Por isso que a força ela é matematicamente relacionada com o produto da massa do corpo pela sua aceleração. Certo? Então vamos entender essa expressão. O que é o FR, gente? FR é a força resultante que age sobre o corpo. O que é M? É a massa do corpo. O que é A? A aceleração. Então, no Sistema Internacional de Unidades, as unidades são medidas. A força ela é medida em Newton, certo? Em homenagem ao seu criador, Isaac Newton. A massa ela é medida em quilograma. E a aceleração adquirida ela é medida em metros por segundo ao quadrado. Acredito que deu bem fácil de compreender. Vamos para uma aplicação. Observe aqui que nós temos uma mulher empurrando um carrinho de supermercado, com um adolescente dentro desse carrinho, certo? Então ela está aplicando uma força sobre esse carrinho, certo? Quando o carrinho entra em movimento, ele adquire o que? Uma aceleração, certo? Então isso aqui é uma aplicação segundo a lei de Newton, certo? Existem inúmeras, como por exemplo, empurramos um carro que está quebrado, também é uma das aplicações da segunda lei de Newton. Vamos trabalhar agora uma outra aplicação da segunda lei de Newton, com uma questão. Vamos para a nossa resolução. É uma questão de vestibular que inclusive foi adaptada. Um carro com massa de 1000 kg partindo do repouso atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado. A intensidade da força resultante exercida sobre o carro é. Essa questão, gente, está querendo saber quanto vale a força resultante. Certo? Não sei interrogação. Mas aí eu sei que a força resultante ela pode ser calculada aplicando a seguinte expressão matemática. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. M vezes A. Massa vezes aceleração. Muito bem. Então, quanto equivale a massa do carro? 1000 kg. Ele atinge a velocidade em 10 segundos. Isso significa dizer que a aceleração não vem explícita aqui no nosso exemplo. Nós temos que determinar a aceleração. Mas eu sei que a aceleração de um corpo, ou de um móvel, ela pode ser obtida dividindo a variação da velocidade, não é isso? Pelo tempo, certo? Então, quanto é que vale aqui a velocidade? Então, a aceleração é igual a variação da velocidade, que é ΔV, sobre ΔT, certo? A velocidade, gente, ela vem expressa em metros por segundo. Então, eu sei que a velocidade aqui vale 30. Então, eu vou trocar o ΔV por 30, certo? Dividido por quê? Por ΔT, porque o tempo vem expresso em segundo, é 10. Agora é só fazer essa divisão aqui, Eu vou cortar o 0 do 30 e o 0 do 10. Então vai ficar 3 dividido por 1 é 3. Eu sei que a minha aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Agora eu posso calcular a força. Então, a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Quanto é a massa do carro? 1000. Então, eu vou trocar o M por 1000. Certo? Coloco o sinal de multiplicação. Vezes o A. Quem é a aceleração? A aceleração deu quanto? 3. Então, troco o A por 3. Agora é só multiplicar. 1000 por 3. Multiplicação simples, gente? É multiplicar qualquer número por 1000, é só multiplicar o número por 1. 3 vezes 1 é 3. Repetir o 0 à direita. Certo? Então, 3 vezes 1 é 3. Pega os 3 zeros do 1000 e repete à direita.
certo? E a unidade de medida da força resultante, que nós já vimos, né? É medida em newton. Então a força resultante, 3.000 newton. Item R de elefante. Deu para você compreender, né, gente? Uma questão bem simples, né? Fácil e bem tranquilo. Então vamos agora revisar a terceira lei de Newton, também chamado princípio da ação e reação. O princípio da ação e reação diz que a força de ação tem mesma intensidade e direção que a força de reação, mas atuam em sentidos opostos. E elas não se equilibram, né, uma vez que estão aplicadas em corpos diferentes. Tanto que diz a nossa terceira lei de Newton que para cada ação há uma reação de mesma intensidade e direção, porém em sentidos opostos. Então, vamos trabalhar algumas aplicações. Observa aqui que nós temos, na imagem da esquerda, nós temos esses dois bonequinhos aqui, ó. Estão apoiados sobre um carrinho, né, parecendo um skate. E tá mostrando aqui, galera, aquela brincadeira do cabo de guerra, né, para quem conhece, né? Observe que as forças têm mesma intensidade, tá certo? Mesma direção, que a direção que aqui é horizontal, porém os sentidos são opostos. Um está puxando para a esquerda e o outro está puxando para a direita. Essas forças elas não vão se equilibrar porque elas estão aplicadas em corpos diferentes. Muito bem. Agora vamos analisar aqui a imagem da direita. Na imagem da direita nós temos aqui, ó, uma pessoa correndo sobre uma barca para saltar em cima dessa pontezinha aqui de madeira, certo? O que acontece? Quando o pé do homem empurra a barca, né, aplica uma força sobre a barca, né, impulsionando, o que acontece? A barca também exerce uma força sobre os pés da pessoa. Por que ele consegue saltar em cima da ponte de madeira? Porque as forças ela têm a mesma intensidade, certo? E mesma direção. O que acontece? Elas têm sentidos opostos, né? Então elas não vão se equilibrar porque estão aplicadas em corpos diferentes. Observe que quando ele impulsiona aqui o pé sobre a barca se desloca também, aplicando uma força de reação sobre os pés da pessoa. Por isso que ele consegue saltar em cima aqui da ponte de madeira, certo? Então, galera, essa era a nossa aula de hoje, né? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.